Bom, Ricardo, manda aí pra gente primeiro, né? Quem é o Ricardo Elesbão e quando que começou essa sua paixão, que eu acredito que você tenha, pelos quadrinhos da Bonelli, né? Os quadrinhos acredito que começou por Tex, será que é? Conta aí pra gente um pouco quem é o Ricardo. Bater um papo rápido aqui sobre quem é. Na verdade, eu sou, de profissão, sou agrônomo, né? Tenho pós-graduação na área de alimentos e sou cientista. Eu trabalho para a Embrapa como pesquisador científico há mais de 30 anos e leio quadrinhos há muito tempo, né? O Bonelli começou em 78, mas assim, antes eu, como muitos de nós aqui, imagino, começou com Marvel, com DC, com super-herói. Depois, quando começou aquela complexidade toda de mundos, muitos falam essa mesma coisa, né? Exatamente, cara. Para mim foi um fim aquilo. Estou até refazendo algumas coleções que eu tinha deixado, Homem-Aranha e outros, assim, daquelas coleções históricas, mas eu deixei para ler Bonelli já tem um bom tempo, né? Então, tem duas questões legais para falar. Uma delas é essa questão dos super-heróis, né? Que a gente passa, todo mundo. E outra coisa que desde muito pequeno eu sempre fui muito fã de Irving Allen, de seriados de TV, de ficção científica. Irving Allen, para quem não lembra, Túnel do Tempo, Viagem ao Fundo do Mar, Terra de Gigantes. O Perdidos no Espaço, acho que é dele Perdidos também, no Espaço, exatamente. As quatro são dele. Então, a minha adolescência toda foi na TV, na sessão da tarde, assistindo esses seriados e tal. Enfim. E em 1978, em agosto de 1978... Junto com o Zagori, então. Então, na verdade, um quadrinho Bonelli me chamou a atenção pela roupa que lembrava o super-herói. Era o Zagor número 1, né? Aliás, aquela capa tava linda, né? Aí eu tenho, inclusive, depois eu peguei várias edições italianas que tem aquela capa e guardo com muito cuidado, além da número 1 que eu comprei na banca, né? Mas em 1978, em agosto, eu comprei essa Zagor, achando que era um super-herói. E, na verdade, se você imaginar o quanto o Zagor evoluiu nos últimos anos, né, com a curadoria ou com a editoria do Buratini mais recentemente, mas desde cedo, mesmo pela VEC, tinham muitas histórias com ficção, com realismo fantástico, com vários outros assuntos. E isso me chamou muita atenção, né? Eu comecei a ler e seguir e vendo a cada história que tinha um mundo de muita ficção, muito legal ali. E nesse mesmo momento, né, que é agosto de 78, vocês lembram que quando foi lançado o Zagor e várias edições Ken Parker e outros quadrinhos naquela época que a VEC estava lançando, somente com a editoria do Ota, tinha em cima da capa Tex Apresenta, né? Isso, Aí eu fiquei curioso quem era o Tex e comprei nesse mesmo agosto de 78 o volume 17 da segunda edição. E veja como desencadeou mais de 40 anos de coleção, leitura, confraria Bonelli. Essa edição, para quem não lembra, 17, tem duas histórias, que é raríssimo no Tex, que é o Massacre dos Búfalos, uma história comum envolvendo indígenas e os homens massacrando búfalos e atingindo uma comunidade indígena, mas a outra história é justamente a história do Vale da Lua, né? Mistério no Vale da Lua, que traz um extraterrestre. Exatamente. Aí, o cara que era fã de Irving Allen, que assistia e gostava de ficção científica, compra um faroeste na banca e tem um extraterrestre. Então, a partir daí, eu não parei mais de ler. É o que dizem, né? O universo conspira a favor, né? Então, desde então, eu segui, né, lendo. Eu passei muitos momentos assim de parar a coleção, mas não porque não podia mais seguir, mas porque... Deixou de gostar? Não, 17 anos eu fui para a faculdade, né, em outra cidade, então às vezes não comprava tal, e passava um tempo. Naquela época tinha os vale postal, escrevia para a VEC, comprava. Aí depois fui estudar mestrado e doutorado em Minas Gerais, mesmo agora passei quase 6 anos sem comprar.
voltei já para trabalhar em Fortaleza e meu final de semana, todo final de semana eu ia a pé para o centro, rodar as bancas e os sebos para recuperar todas as coleções de tempo perdido. Cara, que legal, cara. Aí, mas depois, um tempo já trabalhando para a Embrapa, eu fui em 2011 a 2014, eu trabalhei no Texas, né? Uma feliz coincidência, porque poderia ter ido trabalhar em outros lugares, fiz uma seleção interna para trabalhar como cientista nos Estados Unidos e passei 3 anos lá. E também nesse tempo levei minhas coleções de Tex edição histórica para poder ter o que ler de Tex, reler tudo. E na volta tive que novamente recuperar todas as coleções, enfim, várias histórias assim que são bem legais. Cara, assim, eu sou muito grato ao trabalho que o Ota fez, né? Eu tenho o Ota como um grande editor. Eu adorava o trabalho dele, os cartoons dele na média, enfim. Sim, né? sim. Ele fez um trabalho muito importante para o quadrinho nacional, né, de terror ali no final da década de 70, 80. Ele estava muitos anos à frente da cabeça nossa, de tudo, né? Exatamente, é exatamente isso, porque o que ele fez ali com Tex, eu não sei se era comum, né? O lance ali da segunda edição, começar a reeditar as edições que já tinham sido editadas, eu não sei se isso era comum, por exemplo, se a Ebal, ela tinha a tradição de lançar a coleção com 100 números, aí zera, começa do 1 de novo, 100 números, zera, começa do 1. Então, eu achei isso uma grande sacada. E o lance dele, de que quando ele foi lançar o Zagor, ele começou já a divulgar antes no Tex. E temos então também que agradecer a ele o fato de ter colocado o Tex apresenta ali, senão o Ricardo não ia se interessar em conhecer o Tex, né? Sim. Foi uma feliz coincidência, né? Essa questão das edições hoje é muito mais comum, mas Tex na Itália tem 4 reedições, né? Uma delas que a terceira parou, né? A segunda chama de Tutto Tex, que é aquela que saía as capas coloridas encartadas, que foi até o número 400 mais ou menos. A Tristel, que seriam 3 estrelas, que era a terceira edição, que já parou também, e a 4ª edição que segue também, então ainda tem essas edições todas. Hoje é muito mais comum reeditar especiais, colorizar materiais antigos, mas enfim. Mas na época, no Brasil, acho que não era utilizado esse negócio de reedição, né? Até hoje as pessoas pedem aqui uma terceira edição de Tex, mas da forma, algumas pessoas podem até criticar essa minha colocação, mas da forma que Tex foi editado no começo, apesar de ter servido para consolidar um público que desde fevereiro, janeiro de 71 segue comprando Tex, as histórias foram, como eram histórias completas, isso ajudava, né? Não tinha as continuações no começo, mas ao mesmo tempo saiu muita coisa fora de sequência, né? Até hoje tem concertos a se fazer dessas coisas. Por exemplo, quando eu li, que é o meu personagem preferido, tem até aqui um presente do amigo Neymar, né? Um amigo secreto da confraria, e o Neymar mandou preparar para mim aqui. Cara, que legal, cara. E é uma capa da Tex Coleção? Não, é uma capa daqui, no caso da nossa na coleção Tex Coleção, que parece mas é a mesma capa do Tex 40, né? Tá. E o comentário que eu ia fazer era justamente porque o Tex 40 ele apresenta uma história do Bruxo Moro, que é meu personagem preferido, até porque é um cientista também, trabalha com plantas, como eu trabalho, investiga a parte química, enfim. E essa história não é a primeira, não é o aparecimento do Bruxo Moro, que só veio numa edição bem posterior, né? Então essas coisas aconteceram e foram se consertando com o tempo. Claro que as histórias de Tex, mesmo aquelas que continuam, são autocontidas, mas o mundo de 75 anos de publicação é algo que é incrível, né? Hoje o Bozelli faz um trabalho fantástico com o Tex Willy jovem e também com a cobertura desses períodos que ficaram vagos para as pessoas, né? Ele está preenchendo lacunas ali. Exatamente, não só quando jovem, né? Antigas,
Não só quando jovem. E eu acho que essa coleção da Mitos, né, o Tex Omnibus, eu acho que preenche perfeitamente qualquer tipo de pedido de uma terceira edição e tal, que eu concordo com você, não faria o menor sentido você lançar aquelas histórias todas aleatórias agora, né, o público hoje pensa diferente, e eu acho que a Tex Coleção vem preenchendo magnificamente essa... e edição histórica também, né? A histórica que também. Publicou a mesma coisa da Tex Coleção, com volumes com histórias completas, né? Então, realmente não há sentido e não há público para isso, para pagar por isso no meio de tanta coisa para comprar, né? Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo, se inscreve agora! E eu deixo, dicas de vídeos mais antigos do canal, me ajuda aí. Assista um desses vídeos, deixa um like lá também. Sem mais delongas, fui!